Graça e paz, povo de Deus, nação santa. Hoje nós vamos falar da quarta mensagem da cruz, tão poderosa como as três anteriores, dessa playlist de 7 vídeos sobre as 7 mensagens da cruz. Antes de a gente continuar, compartilhe, curte, comenta, que isso ajuda que a palavra de Deus ela seja mais espalhada e tenha mais alcance esse canal, tá bom? Então vamos lá, vamos para a quarta mensagem da cruz. A quarta mensagem da cruz está aí o nosso tema. Jesus falou 7 mensagens na cruz. A primeira foi sobre perdão, a segunda sobre família, a terceira dessa playlist sobre esperança. E hoje, lá em João 19, 28, fala da quarta mensagem da cruz. Vamos ler João 19, 28, que diz? A quarta mensagem da cruz fala sobre humildade. Por quê? Porque João 19, 28 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Por isso que fala de humildade. O Todo-Poderoso disse: tenho sede. Na cruz, Jesus, o Criador do céu e da terra, declarou humildemente: tenho sede. O mesmo que disse à mulher samaritana, lá em João 4, que quem bebesse da sua água nunca mais teria sede. Agora expressavam a necessidade humana básica de água. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, lá em João 6,35. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. E ele lá na cruz diz que tem sede. Essa declaração de Jesus revela o poder da humildade. Cristo, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se, tornando servo de Deus, como está em Filipenses, que nós vamos ler agora. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como isso aí evitaria problema dentro da igreja, dentro do trabalho, na rua e na família, né? Uma atitude de humildade. O mais forte sempre cede. O exemplo de Deus. Deus poderia se vingar, mas ele cedeu em Cristo Jesus para que a gente tivesse acesso ao céu. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. A soberba impede a sujeição, o arrependimento e a mudança. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O único tipo de gente que Deus resiste é o soberbo. É aquele que não é humilde. Deus não resiste a pecador, senão eu e você estaríamos lascados. Olha o que diz lá em Tiago 4, 6 ao 7. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Que texto maravilhoso. Texto maravilhoso. Agora vejamos, vamos ver 3 aspectos da humildade. Vamos ver os 3 aspectos da humildade. Quais são os 3 aspectos da humildade? O primeiro ponto da humildade, né? A humildade nos conduz à verdade. A mentira, ela e a soberba, ela andam junto. A mentira e a soberba. A mentira e a soberba. O temor do Senhor, a instrução da sabedoria e humildade precede a honra. Depois que você é humilde, vem a honra. A humildade nos permite reconhecer nossos erros e aprender com Deus. O soberbo se fecha para a correção, mas o humilde está disposto a ser moldado pela verdade. Pela verdade, né? C.S. Lewis, a humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Olhar para o próximo, como nós lemos. O foco da humildade não é a autodepreciação, mas a consciência de que somos dependentes de Deus e do próximo.
Examine seu coração, você está disposto a ser corrigido? Você aceita aprender com os outros? Um coração humilde busca a verdade e cresce espiritualmente. Como é difícil ensinar pessoas soberbas que sabem de tudo. Sabem de tudo. É muito difícil. Segundo ponto, de 3. A humildade nos faz depender de Deus. Cria dependência de Deus, né? Olha o texto aí, Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Soberbo nunca se humilha, ele nunca se dobra. A humildade nos ensina que não podemos caminhar sozinhos. A dependência de Deus é um sinal de maturidade espiritual. Precisamos de Deus e dos outros. Só um humilde se sujeita a isso. Charles Spurgeon dizia: toda graça brota da humildade. Quanto mais nos rebaixamos diante de Deus, mais ele nos elevará em sua graça. Ore pedindo a Deus um coração humilde. Vamos fazer essa oração no final. E depende dele, reconheça que a sua força vem do Senhor e não da sua própria capacidade. Nós não temos capacidade de nada, nós somos fracos. Uma dor de barriga derruba a gente. Uma gripe derruba a gente. Uma Covid derruba a gente. A gente é fraquinho. Precisamos ser dependentes de Deus. Terceiro e último, a humildade gera verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza a humildade gera. Vamos ver um texto na Bíblia que diz assim, ó, lá em Mateus 23, do 11 ao 12. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Não queira passar por cima dos outros, não queira ser melhor que os outros. O mundo ensina que a grandeza é domínio e status, mas Cristo nos ensina que a verdadeira grandeza vem através do serviço ao humilde, servir ao próximo, servir ao reino de Deus, servir a sua esposa, servir os seus filhos e as suas filhas. Santo Agostinho dizia assim: não há nada tão poderoso para conquistar a Deus quanto a humildade. Ele está mais pronto a dar a quem se humilha do que quem se exalta. Está na Bíblia isso. O maior exemplo de humildade foi Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Como podemos aplicar essa lição em nosso dia a dia? Servindo ao próximo com amor, sem buscar reconhecimento. Você tem que fazer tudo que você vier fazer, faça por causa do Senhor. Que o Senhor seja a pessoa no qual você está prestando o serviço. Porque dessa forma você nunca ficará decepcionado. Concluindo, a cruz é um convite à humildade. Ela destrói o orgulho humano e nos lembra que dependemos inteiramente da graça de Deus. Jesus nos ensinou que o caminho para a verdadeira exaltação é através da humildade. Ele, sendo Deus, se fez servo e nos deu o exemplo de que para sermos grandes no reino de Deus, precisamos aprender a nos humilhar. Ele teve sede, diz o texto. Ele teve sede. Então, essa quarta mensagem fala de ser humilde. Que seja assim o nosso coração, que seja assim a nossa vida. Vamos pedir a Deus sobre isso? Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre a gente seu sangue para que gere em nós, Pai, essa humildade, para que toda soberba saia do nosso coração. Assim como esse meu irmão que está conectado, ouvindo e vendo esse vídeo, que todo o coração soberbo saia dele, se há, Pai, arrogância que saia dele, que sejamos mais parecidos contigo do que conosco. Pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, que seja uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado. Até a próxima, nós temos mais alguns vídeos para encerrar essa playlist, tá bom? Shalom, Deus abençoe.